estão, meus amores? Ó, o tempo tá passando, a gente continua sempre adicionando conhecimentos, tá? Aprendendo novas coisas, novos conteúdos, mas é importante vocês lembrarem, tá? Que para qualquer dificuldade que vocês tiverem, eu vou estar aqui para tirar dúvidas, responder questões e até mesmo repetir alguma coisa se for necessário e assim vocês precisarem, beleza? Não é porque a gente está distante, não é porque a gente está no sistema EAD que as coisas mudaram, tá? Eu tô aqui sempre que vocês precisarem, beleza? Olha só, agora a gente vai começar a aula de biologia, tá? E a gente vai ver um pouquinho sobre grupos sanguíneos, tá? A gente viu a primeira lei de Mendel, aprendeu lá a fazer o quadro de Punnett, tá? Para fazer a probabilidade, a porcentagem, e agora a gente vai aprender um pouquinho sobre grupos sanguíneos. Os grupos sanguíneos que são sistema ABO, tá? Ou fator RH. E a gente precisa entender que existem dois tipos de grupo sanguíneo, tá? Quando a gente fala em sistema AB0, tá? ABO, e sistema fator RH, tá? São duas variações diferentes, beleza? Qual é a diferença de um para o outro? Um não está determinado, não está ligado ao outro, tá? São coisas diferentes. Vamos lá. O sistema ABO ou AB0, tá? A gente chama ele assim, tá? Por causa das proteínas que estão presentes. A gente costuma falar tipo sanguíneo O positivo, tipo sanguíneo O negativo, meu tipo sanguíneo é O. A gente fala O porque falar tipo sanguíneo 0 é um tanto quanto esquisito. Mas vocês vão ver que na verdade isso aí é um 0, porque está relacionado à proteína que se tem no corpo, tá? O que define um tipo sanguíneo quando a gente está falando de sistema, tá? Do sistema ABO, é a proteína presente no tipo sanguíneo. Essa proteína a gente chama de aglutinógeno, tá? Existem dois tipos de proteína, tá? Dois tipos de proteína. A gente tem a proteína A, tá? A gente tem a proteína B e a gente tem a proteína AB, que é as duas proteínas andando juntas, tá? A proteína A, se vocês olharem no slide, ela vai ser quadradinha, tá? A proteína B, ela vai ser redondinha. E a proteína AB, ela vai ser quadrada e redonda, porque ela tem as duas, tá? A quadradinha, B redondinha e a B tem os dois, tá? Fora a proteína, fora o aglutinógeno, a gente também tem uma substância no nosso sangue, tá? Que a gente chama de aglutinina ou anticorpo, que é o anti-X alguma coisa, tá? Vale a pena lembrar, de dizer aqui pra vocês, que o aglutinógeno ele fica nas hemácias, que são as células do sangue. E a aglutinina, ela fica no plasma, ou seja, na parte líquida mesmo do sangue, tá? As hemácias, elas são as células sanguíneas. A gente encontra a proteína lá, o aglutinógeno lá. A aglutinina, a gente vai encontrar no plasma, tá? E aí, essa aglutinina, ela tem o poder de causar coágulos, tá? Quando encontra a proteína que ela é anti. Como assim? A gente tem aí três tipos de anti, tá? A gente tem o anti-A, que é antiproteína A, tá? Que se vocês olharem aqui para a pontinha dela é quadrada, e aí quando ela se encaixa com a proteína que ela é anti, ela começa a causar coágulos. O mesmo acontece com a anti-B. A anti-B, ela é redonda. E a anti-AB? A anti-AB é quando se tem os dois tipos, anti-A e anti-B, no sangue, tá? Vamos olhar para os genótipos, tá? A gente tem aí uma tabelinha com genótipo, fenótipo, e quando eu falo fenótipo é o tipo sanguíneo. Qual é o tipo sanguíneo? Tipo A, tipo B, tipo 0, tipo AB, tá? E aí a gente tem a aglutinina, que é o anticorpo, e o genótipo. A gente tem duas variações para o tipo sanguíneo A. A gente tem o genótipo Isão A, Isão A, Isão A, Izinho, tá? São dois tipos de genótipos diferentes, porque são cromossomos, são genes alelos, tá? Que vão descrever o mesmo tipo de característica.
E ambos as opções, tanto ISO A quanto ISO A izinho, vão expressar o fenótipo desse tipo sanguíneo A, tá? E para pessoas que têm tipo sanguíneo A, eles têm aglutinina anti-B, tá? O ISOM B ou ISOM B izinho é para o fenótipo tipo B, ou seja, pessoas que têm tipo sanguíneo B, tá? E essas pessoas, elas têm anticorpos anti-A, tá? Ou seja, se eu sou A, eu tenho a proteína, eu tenho anticorpo tipo B. Se eu sou B, eu tenho anticorpo tipo A, tá? Uma pessoa do tipo A não pode ter anticorpo anti-A, porque senão a proteína se encontra com o anticorpo e coagula. A gente vai ver o que é coágulo já já. Vai ver que dá muito errado, tá? A gente tem ISOM A e ISOM B, tá? Que nesse caso é ISOM A e ISOM B, nada mais é do que o tipo sanguíneo AB, tá? E aí eu tenho as duas proteínas no sangue, eu tenho a proteína A e a proteína B, a quadrada e a redonda. E no que isso acarreta? Isso vai acarretar em não ter contato com anticorpo. Qualquer anticorpo que eu tiver contato, seja ele anti-A ou anti-B, eu vou ter coágulos, tá? Então isso faz o fenótipo tipo AB não ter anticorpo. Nesse caso aí, a gente tem a relação de codominância, tá? Eu falei a vocês que existe dominância e recessividade, mas aí a gente tem como exemplo a relação de codominância, que é quando os dois conseguem se expressar sem impedir que o outro se expresse, tá? E por último, a gente tem o genótipo izinho, tá? Que é para fenótipo 0, ele não tem proteína, tá? Por isso o 0, tá? Mas em compensação ele tem os dois anticorpos, porque se eu não tenho nenhuma proteína, eu vou produzir os dois anticorpos, tá? Vamos olhar como é que acontece no sangue. Tem aí a foto de um sangue, a gente vai ver os 4 tipos sanguíneos, tá? Tem a foto de um sangue com as hemácias. Hemácias é onde a gente encontra a proteína. E na parte onde não há hemácia é o plasma, tá? Que é a parte mais líquida, que é a parte líquida do sangue, tá? A gente vai encontrar o anticorpo. Aí eu digo a vocês, tipo A, qual é o genótipo do tipo A? ISOM A ou ISOM A izinho, tá? Qual é o aglutinógeno? Qual é a proteína? Proteína A. Tem aí nas hemácias um monte de proteína A, observem tudo quadradinha, tá? Aí, qual é a aglutinina? Qual é o anticorpo? Anti-B. Acontece isso no sangue, tá? Vamos para o tipo sanguíneo B. O que é que acontece no tipo sanguíneo B? Qual é o genótipo? ISOM B ou ISOM Bzinho, tá? Qual é o aglutinógeno? Qual é a proteína? A proteína B, que é a redondinha, tá? Aí a gente vai agora para a aglutinina, tá? A aglutinina que é o anticorpo. Qual o anticorpo? Anti-A, tá? Olha, tudo quadradinho. Aí a gente vai agora para o tipo AB. Qual é o genótipo? Só existe um genótipo possível para o tipo A, para o tipo AB. ISOM A e ISOM B, tá? Qual é a proteína? Qual é o aglutinógeno? Proteína AB, que ela é quadrada e redondinha, tá? Qual é a aglutinina? Inexistente, eles não têm, tá? Então a gente não vai ter aglutinina aqui, a gente não vai ter proteína, anticorpo aqui, tá? Tipo sanguíneo O, tá? Qual é o tipo sanguíneo O? Qual é o genótipo? Izinho. É quando ele é recessivo, tá? Qual é o aglutinógeno? Inexistente, eles não têm proteína, tá? E a aglutinina, a gente tem anti-A e anti-B, anti-redonda e anti-quadrada, tá? E a gente tem aqui quadradinha e redondinha no plasma do sangue, tá? Aí a gente vai para entender agora como é que acontece a transfusão sanguínea. Transfusão sanguínea, tá? Nada mais é que o ato de tirar sangue de uma pessoa e inserir na outra, tá? Tem a definição aí da Wikipédia, é o seguinte: ato médico de transferir sangue ou hemocomponentes, hemo é coisas de sangue, tá? Componentes do sangue, de um doador para o sistema circulatório de um receptor. Ou seja, eu tiro ou o plasma, as hemácias ou o sangue por completo de um doador para colocar em um receptor, tá? Só que tem que ter muito cuidado na hora de fazer a transfusão sanguínea. Por quê? Porque a incompatibilidade do sangue pode causar coágulo, embolias e até levar à morte. Se eu pegar um sangue que tem proteína A, tá? Que é o tipo de sangue A,
e inserir num sangue que tem anticorpo A, anti-A, no caso, que eu tenho a glutinina anti-A, quando o anticorpo anti-A encontrar a proteína A, tá? Eles vão se ligar e vai haver o processo de coagulação. O que é coagulação, professora? Coagulação são reações que vão resultar na formação de um coágulo, tá? Por que isso acontece? Como eu já falei, a glutinina se liga com o glutinógeno formando os coágulos, tá? E o coágulo é o endurecimento do sangue, fazendo ele não estar mais em parte líquida e fazendo ele ficar em partículas sólidas, tá? Aí a gente tem aí 3 imagens de coágulos para vocês entenderem o que é um coágulo. E quando isso aí entope um vaso sanguíneo, pode levar à morte, tá? Dependendo do vaso sanguíneo. Então é uma situação muito delicada e que precisa de muito cuidado, beleza? Aí a gente tem aí agora transfusão de sangue. Vamos entender dentro do sistema ABO, tá? Como é que acontece a transfusão de sangue? A gente tem a transfusão de sangue, temos 4 tipos sanguíneos, AB, AB e O, que seria o 0, tá? Vou colocar duas cores de seta. A verde pode, ou seja, quando está o sinal lá verde de trânsito é porque a gente pode seguir. Quando está o sinal vermelho é porque a gente tem que parar. Então, quando a seta for vermelha é porque a gente não pode fazer. Tem que parar, senão vai dar errado, tá? Aí a gente tem tipo sanguíneo A, ele pode dar para AB e para ele mesmo, tá? Mas ele não pode dar para O nem para B. Por quê? Porque tanto O quanto B, eles têm anticorpo anti-A. Então, se eu tenho anticorpo anti-A e receber o sangue A, tá? Vai acontecer o processo de coagulação. Aí eu tenho, tá? Que o B pode dar para ele mesmo e para AB. E não pode dar nem para A nem para O. Por quê? Porque tanto A quanto O tem anticorpo anti-B, beleza? Aí eu tenho que AB pode dar para ele mesmo, mas não pode dar nem para A, nem para B, nem para O. Por quê? Porque AB tem proteínas A e proteínas B, os 2 tipos de proteínas. E o sangue A tem anticorpo anti-B e AB tem proteína B. O sangue B tem anticorpo anti-A e o AB tem proteína A. E o O tem anticorpo anti-A e anti-B, então também não pode receber, tá? E a gente tem o O, que pode dar para todo mundo, tá? Então, se a gente observar, beleza? A gente tem isso aqui, essa tabelinha. Tipo A recebe de A e 0 e não recebe de AB nem de B. Tipo B recebe de B e 0 e não recebe nem de AB nem de A. Tipo AB recebe de AB e 0 e não recebe de ninguém, só recebe dele mesmo. Tipo AB recebe de A, de B, de AB e de 0. E não tem ninguém que ele não possa receber. Por quê? Porque AB ele não tem anticorpo, tá? Ele não existe a glutina, tá? E aí o tipo O só pode receber dele mesmo, tá? E não pode receber nem de A, nem de B, nem de AB. E aí se a gente observar, tá? Todo mundo pode receber de O, tá? E o AB pode receber de todo mundo. Então a gente tem 2 nomes para falar: doador universal e receptor universal. Doador universal é o que pode doar para todo mundo. Quem é que pode doar para todo mundo? O O, tá? Porque o O ele não tem proteínas. Como ele não tem proteínas, a gente não tem medo de fazer ele coagular com nenhum outro tipo sanguíneo. Então o doador universal passa a ser o tipo O, tá? E o receptor universal é quem pode receber de todo mundo porque não tem anticorpos. E aí a gente fala do tipo AB, tá? Continuando, a gente tem a outra variação, tá? Que nada mais é que o fator RH, tá? O que é fator RH? É o famoso positivo ou negativo. E o processo ele é o mesmo, que define uma proteína, tá? Que é a que a gente chama de aglutinógeno, que a gente tem a positiva e a negativa. A positiva, ela vai ser triângulo, tá? E a negativa é quando a gente não tem a proteína. Assim como no sistema ABO,
a gente vai ter também o anticorpo, tá? Que vai limitar a transferência, que é a glutina. Que aí a gente tem o anti-RH, que é a proteína anticorpo, que é anti-RH, tá? E ela é um triângulo para encaixar na proteína positiva, tá? Vamos para a mesma tabelinha. Genótipo. Para fator positivo, a gente tem genótipo R, ou R, tá? Que dá fator RH positivo. E a gente não tem anticorpo, tá? A gente não tem a glutina, tá? E a gente tem o R, que a gente tem fator RH negativo. E aí a gente tem o anti-RH positivo. Mas cuidado, esse anticorpo, ele só aparece depois de uma sensibilização. O que quer dizer isso? No primeiro contato que uma pessoa de sangue negativo tem com um sangue positivo, não ocorre a coagulação, tá? Só ocorre a coagulação se a pessoa já tiver tido contato antes com um sangue positivo, beleza? Vamos entender no mesmo esquema do tipo sanguíneo, fator positivo e fator negativo, tá? Tipo RH positivo, qual é o genótipo? R ou R, tá? Aglutinógeno, proteína positiva, tá aí. A glutinina não tem, tá? Não tem anticorpo, a glutina. E aí a gente tem agora pro RH negativo. Qual é o genótipo? R. É recessivo, tá? Qual é o aglutinógeno? O aglutinógeno, ele não existe, ele é inexistente, ele não tem proteína, tá? E a glutinina, ela vai ocorrer depois da sensibilização, tá? Ela passa a ser anti-RH positivo, tá? Vamos olhar agora para a transfusão sanguínea. A gente tem aquele mesmo processo. Se uma proteína anti-RH positivo entrar em contato com a proteína positiva, ocorre o processo de coagulação sanguínea. Então a gente vai ter aí, tá? O RH positivo e o RH negativo, onde a gente tem o mesmo processo. Seta vermelha pode, seta verde não pode, tá? Então o RH negativo ele pode dar para ele mesmo e para o RH positivo. E o RH positivo só pode dar para ele mesmo. O RH positivo não pode doar sangue para RH negativo, tá? Então a gente tem essa tabela aí, de quem recebe e de quem não recebe. A gente tem como doador universal RH negativo e receptor universal RH positivo, tá? E aí, se liga, a gente tem uma coisa chamada eritroblastose fetal, que é uma doença, tá? Que dá em mãe que o RH é negativo e o filho tem RH positivo. Lembra que eu falei que a sensibilização, tá? O anticorpo do RH negativo, do anticorpo do RH positivo para quem é sangue negativo só acontece depois da sensibilização. Pronto. No primeiro filho, onde a mãe é negativa e o filho passa a ser positivo por causa do pai, não ocorre nada, tá? Mas aí na hora do parto, a mãe entra em contato, o sangue da mãe entra em contato com o filho, com o sangue do filho, tá? E ela cria o processo de sensibilização. E aí quando for no segundo filho, por ela ter esse anticorpo já, o corpo da mãe começa a rejeitar o filho e mata, ou seja, tem um aborto, tá? Como é que acontece a prevenção? Na hora do parto, tá? A mãe recebe uma injeção, tá? Para matar esses anticorpos, tá? Que é a gama-globulina anti-RH, tá? Na hora do parto, depois que o filho nasce, ela toma essa injeção, beleza? Pra gente fechar a aula, bem bonitinho, a gente tem aí a transfusão sanguínea, tá? Quando a gente junta fator RH e a BO. E a gente tem esta tabela aí. Se a gente fundir as duas tabelas que eu dei, a gente vai ter essa aí, tá? Só que ela fica mais extensa porque a gente passa a ter mais tipos sanguíneos, porque toda variação a gente passa a ter positivo e negativo, e é importante a gente se ligar nisso, tá? Galera, é isso, tá? Qualquer dúvida, faça um exercício. Lembrando que a gente precisa trazer a realidade dos genótipos, tá? A gente precisa trazer a realidade dos genótipos de ISOM A, ISOM B, ISOM A, ISION,
para o quadro de Punnett para exercitar, tá? As questões que envolvem tipo sanguíneo normalmente é isso. Eu tenho um pai tal, uma mãe tal, qual a probabilidade de ter um filho tal. É basicamente isso, tá? Então é importante a gente fazer essa associação. A gente pega o genótipo de um pai, o genótipo de uma mãe, separa no quadro de Punnett que a gente viu semana passada, tá? E calcula a probabilidade. Beleza, galera? Beijo, meus amores. Fiquem com Deus. Até semana que vem.